Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos e sejam bem-vindos ao História em Casa. E agora, nesse novo ano de 2021, nós vamos iniciar um novo programa. No ano passado eu estive com vocês com Leitura em Casa e nesse ano agora a gente quis mudar um pouco, quis dar uma nova cara para o programa e em vez de ser o Leitura em Casa, nós agora vamos fazer o Entre Historiadores. A ideia do programa ainda é indicar leituras, ainda é falar sobre os livros, sobre aquilo que a gente está lendo, etc. Mas agora também é uma conversa entre os historiadores e entre esses historiadores dentro do seu universo. Então nós vamos falar aqui do campo da pesquisa, nós vamos falar do campo do ensino, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao universo do historiador vai estar aqui dentro do nosso programa. Então, nesse primeiro programa, já escolhi pensar um tema relacionado ao ensino, já que inclusive nos últimos vídeos do Leitura em Casa, eu comecei a pensar com vocês alguma coisa nesse sentido aí. E, claro, com o momento em que nós estamos vivendo, nós tivemos Enem recentemente e é importante nós comentarmos como foi essa prova, como a história esteve no Enem de 2020-2021. A prova do Enem, desde que ela se tornou a grande prova nacional que dá ingresso às principais universidades brasileiras, desde 2009, ela vem sendo alvo de muitas polêmicas, desde ideias absurdas como a prova é de doutrinação marxista ou que o Enem é um exame de esquerda, etc., até agora polêmicas no sentido de temas que apareciam frequentemente na prova e que não aparecem. Então a ideia é pensar nisso. Como que a história apareceu nesse Enem de 2020 e 2021? E o primeiro ponto a se pensar é como funciona essa prova. Nós não podemos afirmar nada sobre o Enem sem entender o funcionamento dela. E a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é que, de acordo com os documentos produzidos pelo Ministério da Educação e também pelo INEP, não existem determinados conteúdos obrigatórios a serem cobrados no Enem. Existem até algumas unidades temáticas, mas tudo é muito geral. De certa maneira, meio que todos os conteúdos do ensino médio podem acabar aparecendo ou não dentro da prova do Enem. Então, se o ponto não são exatamente os conteúdos, o ponto são as habilidades e competências. Então, se nós olharmos esses documentos do INEP, a matriz de referência do Enem, nós vamos ver que para ciências humanas, e não para a história especificamente, nós vamos ter ali 30 habilidades dentro de 6 competências. Então, todas as questões do Enem, ao menos de 2009 para cá, elas versam sobre essas 30 habilidades e essas 6 competências. Então não adianta nós procurarmos na prova do Enem por conteúdos, nós temos que procurar por habilidades e competências. Nesse sentido, ao longo de todos esses anos, a prova sim se mantém dentro dessa tradicionalidade das habilidades e das competências. Então, mais do que preparar os nossos alunos a partir do simples conteúdo, nós precisamos começar a pensar com eles como funcionam essas habilidades e essas competências. Porque a habilidade que ela é cobrada dentro do Enem, ela é como se fosse uma caixa de ferramentas, ou seja, nós vamos usar essas habilidades para destravar determinadas portas. Eu sempre penso nesse sentido. O aluno, ao ter essas habilidades desenvolvidas, ele vai conseguir resolver essas questões, mesmo que às vezes ele não conheça tão profundamente aquele conteúdo. Mas claro, nós não podemos também pensar que só habilidade pela habilidade vai resolver qualquer coisa dentro desse tipo de exame. Porque toda habilidade ela está vinculada necessariamente a um determinado conteúdo. Então, o modo de desenvolver as habilidades é esse. Você vai pensar essas habilidades sempre a partir de um determinado conteúdo. Por exemplo, se eu não me engano, a habilidade número 24 é sobre relacionar democracia e cidadania. Onde nós podemos usar essa habilidade? Em vários conteúdos. Nós podemos trabalhar isso desde a antiguidade, falando de democracia ateniense, quanto nós podemos trabalhar isso ao longo da história do Brasil, republicano, se quisermos, ou até da história do Brasil Império e republicano, pensando o que nós avançamos em termos de cidadania, o que não avançamos, como foi o nosso processo de democratização. Então as habilidades elas podem ser vistas em vários conteúdos ou a partir de vários conteúdos. Então o primeiro ponto para a gente pensar todas as provas do Enem, na verdade, é exatamente esse. Como essas habilidades e competências podem estar na prova a partir de determinados conteúdos. Então, aquela ideia de que tem que cair Era Vargas, tem que cair determinados temas, não faz muito sentido dentro da lógica
do Enem. Então não tem obrigatoriedade desses temas, que às vezes são recorrentes e às vezes não aparecem. É natural dessa prova. Então é algo que eu digo muito para os meus alunos, que nós não podemos prever a prova. Fazer apostas em determinadas questões, em determinados temas, pode ser muito contraproducente, exatamente porque as nossas apostas elas vão acabar, de um modo ou de outro, direcionando nossos alunos para focarem em alguns tipos de conteúdos. E se esses conteúdos não aparecem, isso gera a sensação para eles e para nós de que não teve prova de história, de que eu não estudei nada do que caiu, e isso é uma sensação muito perigosa, tanto para os professores quanto para os alunos. Teve sim prova de história ao longo de todos os anos do Enem. Quer dizer, teve prova de ciências humanas com temas de história. Então a de história não desapareceu do Enem e provavelmente não desaparecerá também nos próximos anos. O que houve foi que os temas que foram cobrados nessa prova, de fato, foram muito diferentes em relação aos dos anos anteriores. Temas como a Era Vargas, Primeira República, ditadura militar, que eram de certa maneira recorrentes, realmente não apareceram. Essa então seria uma das minhas críticas a essa prova de 2020. As questões de história do Brasil quase não apareceram. Se eu não me engano, nós tivemos uma ou duas questões de história do Brasil. Essas questões, por sua vez, acabaram aparecendo mais no exame digital do que no exame impresso. Então há que se pensar em relação a isso. Enfim, de todo modo, as habilidades e competências estavam ali. Mas me preocupa e me acende uma luz de alerta o fato dessa diminuição das questões de história do Brasil e até da ausência de temas como ditadura militar. Porque, claro, como nós sabemos, uma prova ou a escolha de temas para uma prova não é um ato neutro. Evidentemente, isso está crivado de conceitos políticos, de determinadas intencionalidades. Então, não ter por muito tempo determinados assuntos dentro do Enem é algo muito perigoso, porque o Enem sim é algo muito relacionado a um enquadramento da memória, a um enquadramento de como a sociedade brasileira vai ou não se lembrar de determinados períodos. Então, de fato, isso acende para nós uma luz de alerta, mas não é algo que nós podemos afirmar, bom, nunca mais vai cair ditadura militar no Enem ou coisa nesse sentido. Nós precisamos sim olhar como isso vai acontecer, mas ainda, pelo menos do meu ponto de vista, não é possível afirmar que esse tipo de coisa está acontecendo ou vai acontecer ao longo do Enem. Então, os dois pontos que eu queria discutir basicamente com vocês eram esses. Em primeiro lugar, pensar o impacto de trabalhar a partir de habilidades e competências, que aí nós vamos pensar sempre elas vinculadas aos conteúdos. E em segundo lugar, pensar essa ambiguidade dos temas de Brasil que não apareceram nessa edição do exame, mas que podem vir a aparecer nos outros e nós esperamos que apareçam. Afinal de contas, nós precisamos de mais temas relacionados à história do Brasil. Evidentemente, não estou querendo dizer com isso que os outros temas não são importantes. Aliás, todos os temas eles são importantes e podem desenvolver o pensamento histórico dos alunos, como por exemplo as questões de antiguidade. Enfim, por que as questões de antiguidade? Porque a alteridade em relação ao tempo histórico é também muito importante. Saber aquilo que nós não somos é tão importante quanto saber aquilo que somos. Então não é porque não tiveram questões de história do Brasil, ou não muitas questões de história do Brasil, que necessariamente foi uma prova ruim. Porque os outros temas foram também muito importantes, mas, como estava dizendo a vocês, há sim uma preocupação caso esses temas voltem a não aparecer com frequência dentro da prova. Tudo pode ser trabalhado de modo bem feito, tudo pode levar a grandes reflexões históricas, mas claro que nós precisamos também nos preocupar com a memória, com aquilo que nós vamos nos lembrar, com a cultura histórica do povo brasileiro e dos nossos estudantes. Então, resumindo, eu achei uma prova que foi interessante, teve temas bastante relevantes para pensar a história em vários períodos, principalmente a antiguidade, mas tem essa ressalva aí em relação aos conteúdos de história do Brasil que ficaram um pouco apagados e como isso acende para nós uma luz de preocupação. Enfim, é isso mais ou menos esse primeiro programa, é para ser um diálogo entre os historiadores, quero muito saber a opinião de vocês em relação a isso, curtam, comentem, deem suas sugestões, discordem, falem o que vocês quiserem em relação a isso, porque esse espaço aqui é um espaço para nós, professores, dialogarmos sobre o nosso universo do professor e também do historiador. Então é isso, até o próximo programa, muito obrigado e fui!